Essa aula aqui, ela vai ser bastante rica e eu vou apresentar várias dicas e recursos para você poder deixar uma foto sua, trabalhar numa edição para ela ficar mais dramática, certo? Então aqui vão ter várias dicas de composição, vários ajustes bem enriquecedores aí para você, para ampliar aí seus horizontes dentro da fotomanipulação, da edição de imagem, enfim. Então vamos lá. Aqui, ó, uma dica muito boa que eu passaria, por exemplo, para você poder valorizar mais essa imagem é trabalhar com a questão da inclinação. Por exemplo, vou pegar aqui a ferramenta de crop e vou dar uma inclinada nessa imagem maior e observa como, quando eu deixo a linha dos olhos dela alinhado com a linha do horizonte e eu faço uma inclinação na imagem, como que eu ganho uma composição com um fechamento e um drama maior. Porque, por exemplo, assim com o chão alinhado, tá, beleza, é só uma menina fazendo essa pose. Quando eu giro ela e crio um movimento, seja descendente ou ascendente, gera pra mim uma queda e ao mesmo tempo um movimento na minha imagem. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui, vou clicar com o botão direito aqui e vou mandar dar um flip aqui na minha imagem, olha só, agora eu criei uma ascendência para minha foto. Ela começa aqui e termina aqui na região dos olhos dela, criando essa composição ascendente com um movimento muito dinâmico, certo? Então você trabalhando com isso, você gera composições mais ágeis, menos estáticas, tá? Então eu recomendo você explorar isso aqui. Aqui no caso eu vou manter essa descendência mesmo. E eu vou trabalhar aqui da melhor forma possível para aproveitar essa imagem sem perder muita informação. Então, por exemplo, eu quero ela mais ou menos assim. Aqui na sua ferramenta de crop você tem um guia ali para a regra dos terços, para dar uma ajudada. Vou deixar ela mais ou menos assim. Ó, eu quero ela dessa forma, regra dos terços, não precisa acompanhar 100%, mas eu já tenho um equilíbrio bom aqui, ó, por exemplo, aqui pertinho da junção dela do queixo com o ombro, aqui no pé dela, tá? Aqui na junção, aqui nessa parte da divisão da perna dela, se eu diminuir aqui um pouquinho, às vezes ainda fica até melhor, ó. Então, através disso, você tem alguns ajustes aí que podem melhorar essa questão da dinâmica da imagem. Vou deixar aí na descrição também uma aula sobre grid de composição, tá? E regra dos terços para te ajudar. É mais um guia mesmo. Então vou dar Enter. Feito isso, agora minha imagem ela perdeu algumas informações, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha ferramenta aqui de carimbo e completar o ambiente que perdeu. Vou clicar com Alt aqui, nessa parte, pegar meu carimbo, né? Vou pegar com Alt aqui nessa parte desse trilho e vou só fazer o complemento dele aqui, ó. Só para eu recuperar mais essa informação perdida, ó. Beleza. Como eu fiz um alinhamento aqui perfeito, eu recupero muitos detalhes. Vou pegar essa parte aqui, por exemplo, dessas folhagens e vou restaurar esse pedacinho aqui, ó. Então aqui se eu for chegar mais para a esquerda aqui, eu vou pegar a mão dela, então vou voltar lá nessa região das folhagens para recuperar mais detalhes. Ó, vou pegar aqui dessa parte aqui mais alta aqui um pouco para restaurar esse pedacinho aqui. Um cenário, um terreno muito caótico, é tranquilo para fazer isso. Dependendo da sua imagem, aí você pode ter um pouquinho de dor de cabeça, tem que ter mais cuidado. Mas essa aqui é bem tranquilo. Essa imagem aqui, os créditos aqui em cima para fotógrafo, e eu vou estar deixando ela aí para você baixar também, se você quiser editar e fazer os testes com ela. Vou fazer aqui esse ajuste aqui, para ficar dessa forma. E agora qual que é a dica primária aqui para a gente fazer? Depois que a gente organiza a questão da inclinação, do ângulo, às vezes você não tem uma foto aí com angulação muito boa, o que a gente faria? Separar o nosso modelo do fundo, tá? Então eu vou fazer uma separação aqui, eu sempre recomendo você trabalhar com isso, fazendo a pentool aqui para ficar mais bem feito. Vou adiantar o vídeo para a hora que eu concluir. Concluir minha seleção, vou aplicar aqui um Refine Edge. Em algumas versões do Photoshop é selecionar e mascarar, tá? Fica a opção aqui em cima aqui para você. Só fazer um refine aqui nas áreas do cabelo dela para melhorar essa seleção. Coisa simples. E vou duplicar ela aqui. Então, por que eu fiz isso? Porque fazendo isso eu consigo ter um ajuste melhor dos tons dela separados com o do fundo. Olha só o que eu vou fazer. Vou duplicar isso aqui, né? Só para ter um backup. Aqui na minha layer do fundo, eu vou vir aqui, ó, imagem, ajustes, brilho e contraste. E se você quiser ganhar um drama maior na sua imagem, eu recomendo você fazer o seguinte. Separando o modelo do fundo, você consegue deixar o seu modelo um pouco mais claro. E você pode ir lá na sua camada do fundo dar uma escurecida nele e aumenta o contraste. Olha só a quantidade de luz que você deixou aqui, ó, você manteve no seu modelo principal, ó, tá vendo? E quanto esse fundo ficou mais dramático. Fica legal pra caramba. Isso aqui eu separei ela justamente para eu ter um backup, para eu não mexer, tá vendo? Nela em relação ao meu fundo. Aí se você achar que ela ficou muito clara, tira um pouco dessa opacidade aqui, ó. Que tá ótimo. Aí o que eu vou fazer agora?
Caso eu desejar, eu posso criar mais elementos nessa composição. Por exemplo, vou pegar um pedaço desses pauzinhos aqui, ó. Vou pegar um graveto desse aqui, vou criar uma seleção e vou duplicar ele. Agora eu tenho uma cópia dele. O que eu vou fazer? Eu quero gerar profundidade para essa imagem. Como assim profundidade? Posso deixar ele aqui bem grandão. Vou deixar ele aqui no topo de tudo. E eu venho aqui, ó, Filter, Blur, Gaussian Blur. Deixo só um pouco assim. Fazendo isso, você começa a criar uma profundidade para sua imagem. Você cria relevos, tá? Olha só, então eu posso deixar, por exemplo, um aqui assim de lado, maiorzão. Vou dar um Ctrl J aqui. Se eu quiser, eu posso deixar outra aqui, ó, como se tivesse alguma coisa na frente dela, tá vendo? Isso aqui auxilia a criar também um movimento, ó. Posso jogar uma aqui assim, ó. Que agora eu já criei uma profundidade maior. Só que ainda falta do fundo, certo? Vou duplicar essa camada aqui só para ter um backup. Vou fazer aqui, ó, Filter, Blur Gallery. Vou usar aqui um Field Blur. Se essa opção aqui para você não aparecer essa bolinha, aperta Ctrl H que ela aparece, tá? Então eu vou deixar aqui mais expandido assim, ó. Deixar mais no fundo, para o meu fundo ficar mais desfocado, para eu ganhar um drama maior. Aqui eu vou criar outro, vou zerar essa bolinha, ó, Blur 0. Agora lá no fundo tá mais desfocado, tá vendo? Posso criar outra aqui, ó. Aqui eu vou deixar menos desfoque e aqui eu vou criar uma com menos desfoque. Eu quero só o meu fundão lá mais desfocado. Aqui eu vou criar uma bem desfocadona assim. Pronto. E aqui eu posso criar uma outra um pouquinho desfocada, mas ela tá mais distante assim, tá vendo? Aí dá uma interação melhor ali. De cá eu vou desfocar um pouco, mas eu vou deixar mais distante. Você cria esses pontos e dá pra você explorar aí bastante. E agora, olha só o quanto a foto ficou mais dramática. Vou colocar aqui, agrupar essas todas, né? Vou mesclar elas. Olha o antes e o depois, tá vendo? Agora o modelo tem mais brilho e eu tenho mais profundidade. São dicas simples mesmo, mas dá uma diferença. E agora são ajustes. Por exemplo, antes de eu trabalhar com os ajustes de curvas, coisas assim, eu posso fazer ajustes, por exemplo, de criar partículas, de criar poeira, tá? Eu vou utilizar exatamente o mesmo pincel que eu uso para fazer sardas. Tem uma aula de pintura digital que eu deixo um brush. Eu vou deixar ela linkada aqui abaixo também, ou aqui no card acima. Você pode conferir lá que eu deixo esse brush de sardas para você fazer um download, tá? Então eu vou pegar essa mesma textura aqui de sardas, vou colocar aqui um tom mais escuro assim, um vermelho escurão. E eu vou fazer o quê? Vou fazer algumas sujeirinhas nela aqui, ó. Só para dar um drama maior, sabe? Posso fazer uma sujeira assim na roupa dela, tá vendo? Para deixar mais dramático mesmo, composição, ó. E aí depois você pode pegar o laço aqui, apaga da parte que saiu de fora do corpo. E aí eu vou mudar o modo de mesclagem, por exemplo, para overlay, tá vendo? Aí dá esse aspecto mais sujo nela, você ganha um drama maior na imagem. E da mesma forma, eu vou fazer outra aqui, mas eu vou fazer ele branco. E esse branco vai ser o seguinte, vou deixar ele bem grandão assim, vou fazer só uns passando assim, ó, aumenta a opacidade no máximo. E eu vou fazer alguns passando assim, subindo, olha só. Uns maiores e uns menores, tá? E eu vou colocar aqui, ó, Filter, Blur, Motion Blur, e vou jogar aqui, ó, vou aumentar para um 100, olha só. Agora eu criei como se fossem umas faísquinhas ali, vou apagar alguns aqui que passaram na frente do rosto dela, que eu não quero. Eu posso até duplicar essa layer para ficar mais dramático ainda, tá? Tirar um pouco dessa opacidade dela e vou mesclar a de cima com a de baixo. Mas eu não vou querer ela em modo normal, vou querer ela aqui, ó. Você pode mudar, por exemplo, para esse linear dodge edge aqui, ó. Que aí você começa a conseguir um resultado mais legal. Você vai apagando nas áreas que você quer. Porém, esse ajuste aqui eu vou usar ele acima de algumas layers de curvas que eu vou trabalhar. Como assim? Vou desativar o olhinho dele aqui e a hora que eu voltar para ele você vai ver o resultado. Vou criar uma layer aqui de curvas. E essa layer de curvas eu posso pegar nessa mãozinha aqui, ó, e onde eu chegar na minha imagem ele vai fazer a alteração. Então, por exemplo, vou subir um pouco esse brilho aqui. Vou chegar nessa área de sombras aqui dela aqui, vou aumentar um pouco e vou lá na minha área do cenário e vou abaixar um pouco isso aqui, ó. Escolho alguns pontos aqui que eu quero dar um contraste maior. Ó. Olha só, tanto que a foto já deu um drama maior para ela. Vou escurecer essas áreas claras, tá vendo? Já mudou totalmente a atmosfera. Posso vir aqui, ó, no meu canal de azul, por exemplo, posso subir um pouco desse azul, faço um ponto lá em cima e descer um pouco. Eu posso fazer um ponto aqui no meio e subir um pouco. Ó, já mudou a atmosfera. Para ficar mais legal, posso criar aqui, ó, um ajuste, por exemplo, de Color Lookup. Em português vai ser algo relacionado à cor seletiva, seleção de cores.
E por aqui eu já tenho vários presets aqui, alguns padrões. Eu posso, por exemplo, colocar esse aqui, ó, esse penúltimo, tá? Eu posso colocar esse aqui, ó, Teal Orange Plus Contrast aqui. E aí eu clico aqui 2 vezes nessa camada e faço um ajuste aqui que fica bem legal. Eu posso segurar o Alt, puxar isso aqui para direita ou para esquerda, que aí você vai ganhando uma diferença de tons. Ó, vou puxar esse aqui para direita, que ele não vai interferir tanto nas minhas sombras. Olha só, posso fazer aqui o ajuste, ó, e ele vai interferir só um pouco, não fica tão agressivo. Olha lá. E aí esse aqui você pode mudar o modo de mesclagem, por exemplo, para Soft Light, aí fica bem mais dramático. E no rosto dela eu achei que passou, clica aqui na máscara dele, ó, pega o pincel preto, volta para o pincel padrão sem o hardness e apaga ali onde você desejar, só para recuperar um pouco dessa área. Então, através disso aqui você já começa a chegar num resultado bem legal. Ó. Vou mesclar todas essas camadas aqui, eu estou satisfeito com isso. Ó, antes e o depois. Pegar a ferramenta de crop aqui para cortar ela, beleza. Mais coisas que eu poderia fazer nessa imagem seria, por exemplo, posso usar um mapa de gradiente, vou aplicar aqui para você ver. Poderia vir aqui, ó, Gradient Map, tem várias aulas que eu falo a respeito disso. Vou deixar aí no final desse vídeo uma playlist com várias aulas para você conferir. Posso colocar, por exemplo, caso no seu não tiver disponível essas aqui, algumas delas já vão aparecer para você, mas você pode criar. Por exemplo, vou deixar aqui preto e branco. Aqui na minha primeira eu vou deixar um azul assim bem intenso. A minha mais clarinha vai ser um tom de amarelo mais esverdeado assim, ó. Vou deixar mais laranja que vai ficar mais legal. Então aqui bem escuro, bem clarinho, e lá no meio eu vou criar uma mais azul assim, um azul mais púrpura. Dessa forma. 3 aqui vai ser suficiente. Eu posso alterar o modo de mesclagem aqui, por exemplo, a luz indireta, tira a opacidade dela aqui um pouco, ou o preenchimento, vou tirar o preenchimento. Olha só, já ficou mais dramático ainda, tá vendo? Posso mesclar isso aqui se eu quiser. E aí um outro diferencial que você pode fazer também é vir aqui, por exemplo, Filter. Você abre o seu filtro de Camera Raw. Aqui você vai ter diversos ajustes para você trabalhar. Você pode, por exemplo, aqui você pode mudar a temperatura. Eu não vou mexer aqui. Você pode aumentar o contraste ou diminuir. No caso eu vou diminuir só um pouquinho e vou tirar um pouquinho dos highlights para aparecer mais essa sujeira nela ali. Aumentar um pouco as sombras. Mas fazendo isso eu perdi um pouco de informação, certo? Mas eu fiz isso pensando numa estratégia que é o seguinte, eu perdi um pouquinho de contraste aqui, tirei um tanto da luz, tá? Aumentei um pouco das sombras, por quê? Porque eu vou aumentar esse clarity aqui, ó. Quando eu aumentar ele, olha só o quanto que a foto vai gritar. E se ela tivesse com contraste demais, olha só o tanto que fica forte e arrebentado. Então eu recomendo você abaixar um pouquinho do contraste, tá? Tira um tanto desses brilhos, que a hora que você adicionar esse aqui, ele vai somar uma nitidez muito parruda na sua foto. Vou dar um OK aqui. Vou até desativar o olhinho dessa para a gente ver o início do nosso tratamento e o final. Olha lá a diferença que já ficou. Então, isso aqui já basta. Já fez uma edição aí bem complexa e muito bem feita. E aí o charme, né, a cereja do bolo. Vou ativar de novo essas partículas. Vou diminuir aqui algumas delas. Vou deixar elas aqui como linear, ó. Duplico elas para eu ter duas. Eu posso vir aqui a imagem, ajustes, matiz e saturação. Posso clicar aqui em Colorize, aumenta essa saturação, diminui um pouco o brilho. E eu posso colocar alguma cor nelas. Então, por exemplo, vou colocar aqui um tom de laranja assim, bem saturado. Posso trocar o modo de mesclagem desse aqui que eu mudei para Vivid Light. Ó. Eu coloco um de Vivid Light, duplico ele. E coloco um de Soft Light, por exemplo. Aí vai parecer como se ela tivesse caído ali, levantado algumas folhas do chão, tá vendo? Uma coisa assim. E aí se você quiser mascarar ou apagar alguma coisa, seleciona todas elas, botão direito. Agrupa essas layers, tá? Cria uma máscara. Porque agora eu vou fazer em todas, né? E aí você consegue apagar uma ou outra de determinada região. Se você der um Ctrl J aqui, duplicar elas e diminuir, ó, você vai ter partículas menores, tá vendo? E aí você pode posicionar aí onde você quiser. E depois apaga aqui nas laterais para não ficar
aquelas quinas. Então aí você já consegue, ó, dar um clima maior pra foto, como se ela tivesse pulado de algum lugar, caiu aqui, levantou um monte de folha, tá vendo? Fica bem legal o efeito. E aí tem mais vários ajustes que você pode fazer. Você pode criar mais fios de cabelo para ela, você pode inclinar mais a imagem, você pode adicionar mais brilho e contraste. Tem diversas opções que você pode trabalhar, criar uma luz adicional, fazer a aplicação, por exemplo, de um photofilter. Aí eu quero um photofilter, aqui você tem vários aqui, ó, de filtros de foto. Você pode ampliar a intensidade dele, você pode colocar, por exemplo, um filtro mais frio, deixar um filtro mais frio, diminuir o preenchimento dele, olha só. E aí em partes, por exemplo, na pele dela, como tem uma máscara mesmo, eu posso ir lá e apagar para deixar o tom de pele dela mais quente, esse ambiente mais gélido. Você fica bem livre para explorar. E vamos comparar agora o antes e depois, desde que eu iniciei a produção da foto até a finalização, saca só. Então eu tenho aqui o antes e o depois da edição. E aí até um adendo, assim, uma coisa adicional que você pode fazer, eu vou duplicar aqui só para ter um backup. Burn Dodge Tool, tá? Fica legal pra caramba. Coloca aqui em midtones uns 10%. Vem em partes assim de onde é que tá pegando mais luz, ó. Dá uma passada. Passa assim no cabelo dela, tá? Você pode dar uma passada geral assim no corpo dela, mais focado nela aqui, ó. Você pode até colocar em shadows assim, passa só de leve. Mas nessas regiões que você tá trabalhando, coloca um highlights e passa só um ou outro ponto para dar um brilho. E ó, o antes e o depois. Aí se tiver passado, tira um pouquinho da opacidade aqui, ó. Se você achar que alterou a cor, azulou demais, troca o modo de mesclagem dela aqui, ó, para Luminosity. Aí você vai preservar a iluminação, só vai alterar a luz, você não altera a cor. Tira um pouquinho desse brilho aqui e tá lá, ó. Antes, depois. É isso, espero que tenha sido útil, achando legal, deixa o joinha. Interessado em ser meu aluno e aprender, assim, 300 vezes coisas a mais. Recursos, ajustes, questão de composição, edição de pele, HDR, fotos assim, num nível muito mais refinado que esse aqui. Vou deixar o link do meu curso aí completo na descrição. Dá aí umas 35 horas só de conteúdo vinculado à edição de foto, de pintura digital. Também tem coisa pra caramba, tá? Onde você aprende a pintar do zero, a incrementar suas fotos, adicionar elementos, pintar mesmo. Fazer fios de cabelo, criar um cara lá no fundo, melhorar coisas no cenário, enfim, é muita coisa, muito conteúdo. Então agradeço mais, valeu, sucesso, obrigadão.